Edu já desparafusou tudo ontem à noite. Para facilitar, agora fica bem mais ágil, só ir tirando e descendo do carro. Estamos desmontando aqui. Já As mudanças continuam aqui, né, Edu? O que você vai fazer aqui agora? essa clarabóia tá entupida de pó, né? Eu vou retirar para lavar, porque a ideia é a gente dar uma higienização do teto para baixo. Como vocês podem ver, o salão já está livre, mas a gente vai ter que higienizar o que está aqui. E aí tem trabalho pela frente. É, um bocadinho. Então, mão na massa. Uma clarabóia, olha a sujeira que está dentro. Porque quando ela está fechada, Devagar, né? Senão eu não consigo. quando ela está fechada, a borracha vem daqui. É a borracha que está lá, na estrutura do carro. E o ar circula aqui por dentro. Ela é muito interessante, muito bem feita. Então ela ventila o ambiente sem necessariamente ter uma ventoinha aqui dentro, porque ela não tem ventoinha. É uma peça de fibra. E a gente vai higienizar, vamos lavar com a VAP, tá? Tá certo. A borracha que eu falei é essa aqui, ó. Ela tá ótima. Tá vendo? Tá perfeita. Então, conforme o carro vai andando, a tendência do ar é subir, mas mesmo assim tem uma aerodinâmica de ar aqui que leva um ar fresco para dentro, né? Tem um ponto negativo nisso, que é em lugares muito empoeirados, muitas vezes colocar pó para dentro, né? Mas é isso. Aqui tá perfeito. E vamos fazer a higiene só. Aqui tem um vazamento de água. Provavelmente é desse GPS. Então esse aqui eu vou ter que fazer uma higienização e tirar, tá? Esse aqui já teve uma função de controle da Agência Nacional de Transportes e obviamente hoje já não quer dizer mais nada. Então, como tem um furo aqui na carroceria, tá infiltrando água. Aí, gente, esse buraco que mantinha no passado o GPS da NTT estava aberto. Isso estava dando infiltração lá dentro. Uma coisa relativamente simples, mas que agora eu vou higienizar e a gente vai tampar com PU, né? Pode ser que no futuro, quando tiver as placas solares, eu faça a opção pela fiação entrar por aqui, já que tem esse buraco, né? Então, por hora, a gente vai tampar ele para ficar livre de infiltração, tá?
Caros viajantes, a gente comprou no Mercado Livre 2 bancos mais confortáveis, né, do que os que tem no Corujinha Anel. E a ideia é a gente começar a organizar a cabine do carro a partir dos bancos. Então eu fiz uma higienização agora, é óbvio que o banco fica guardado, né, por muito tempo. E esses bancos são da Hyundai. Veja, esse aqui é o banco do motorista. Ele tem regulagem de altura e tem regulagem do encosto. Na verdade, é uma adaptação que a gente vai fazer nos pés de banco do micro, né? Então a gente ganha em conforto, mas é um banco com bastante ergonomia. Então a ideia é essa, ter um conforto a um custo bastante razoável. Procuramos muito, viu? Para chegar nesse banco com essa ergonomia, demorou um pouquinho, porque a gente também não queria que fosse banco com regulagem eletrônica. Nem pode ser, né? Então a gente vai estar num carro bastante roots, né? Então não tem... Roots. Não tem nada de... Quanto menos eletrônico, melhor, no sentido dos acessórios, né? Eu estou cortando uma peça que eu pretendo terminar o serviço do banco do Corujinha Anel, e eu fiz um tabladinho de madeira como uma forma, e agora eu pretendo fazer o suporte definitivo nele. Então eu estou cortando as peças a partir de uma peça que eu tenho aqui em casa, que nós temos aqui em casa. Certo. Então você vai cortar aqui, né? Eu vou cortar aqui, ó, 480 milímetros por essa espessura aqui. Então, na verdade, a gente está fazendo o reaproveitamento de uma peça que a gente já tinha em casa. Isso. Para estabilizar o banco. Isso, vai ser o suporte do banco. Então a gente está fazendo com essa cantoneira, que ela tem 4,5 milímetros. Ela é bem grossa e é galvanizada, inclusive. Fizemos os testes, rodamos um pouquinho, ficou perfeito. Agora eu vou tirar esse gabarito de madeira, fazendo uma estrutura metálica. E esse gabarito é o que vai permitir eu ir para um serralheiro para fazer o serviço de solda do suporte do banco. É como se fosse o chassi do banco, tá? Então é isso. Então essa é a missão no momento. O engraçado é que você tira o banco do motorista, né, viajantes? Então diz que o carro está efetivamente parado, né?
com dificuldade de lidar com a broca grande. Bom, a ideia então é que esse é o primeiro suporte. É uma peça de um suporte que vai ser soldado. Vai ser soldado naquele... Não, vai ser só... Eu vou construir o suporte. Tá? É isso. Bom, aqui então eu tenho uma base. Deixa eu... A base tem que estar dentro de um esquadro mínimo. 6. Ó, o próprio banco não tem o esquadro. Então eu já tô com uma certa dificuldade de esquadro aqui. É porque os furos estão diferentes, né? É. Por algum motivo. E aí você vai ter que compensar, né? É. Estamos aqui no serralheiro para soldar a estrutura do banco. Olá, viajantes. Eu comecei a remontar o banco depois da estrutura estar soldada, mas todo serviço tem as suas intempéries, né? Eu tinha cortado essas lâminas aqui, e parafusei ela nesse gabarito para o serralheiro poder soldar. Esse aqui estava embaixo aqui, tá vendo? Essas peças estavam aqui. Só que no processo da solda acabou saindo de esquadro e dando uma diferença. Em certa medida isso já era esperado. E agora na remontagem do pé do banco, do trilho e desse chassi, dessa estrutura que eu fiz para o banco, adaptando o banco à estrutura do ônibus, o que acontece? Ficou fora de esquadro. Então a gente vai compensar esse esquadro com novas furações. Bom, depois de ajustado, a gente está na etapa do acabamento. Pintando de preto para poder esteticamente estar bem posicionado dentro do carro, né? Agora é só secar e colocar lá no local. Estou numa outra etapa, o banco ficou pronto, né? Só que esse é um banco do iX35, um banco assim mais confortável, com o assento bem alto. Então, o que nós fizemos? A gente rebaixou o pé original dele, o pé do banco do ônibus original, e aqui tem uma sobra de material que o banco tem que ficar em cima, para a gente ficar alinhado com a direção aqui. Então eu vou, na verdade, fazer um rebaixo aqui. Isso aqui é um capô de fibra. E esse material todo aqui está sobrando. Então eu vou fazer um rebaixo aqui para me trazer o banco o máximo possível. Porque na hora de abrir o capô, esse banco ele
desliza sobre 2 trilhos e encosta aqui, ó, nessa lateral, tá? Depois eu mostro para vocês. Bom, todo serviço no meio do caminho ele fica ou esquisito ou feio, né? Então o espaço que eu ganhei era esse, da mesma forma que eu pensei que seria. Esse capô é como se fosse um barco. Tem a parte de baixo e depois vem a capa por cima, dando um espaço oco, que é justamente para o calor do motor não entrar para dentro do ambiente aqui, né? Então isso aqui depois eu faço um acabamento com espuma expansiva e passo uma massa plástica aqui e faço o acabamento. Essa peça futuramente a gente pretende pintar ou envelopar ela, então tá tudo certo. Agora é achar direitinho. Deixa eu ver se eu consigo. Ponto, né? Ponto. Agora sim, ó. O centro, né? Ontem eu coloquei a espuma expansiva, como vocês podem ver, e eu vou recortar ela agora, a espuma expansiva para preenchimento da cavidade, e eu vou cortar para a gente poder fixar o banco no lugar e fazer os testes, né? Para ver se a minha ideia deu certo. Acabei de prender o banco na posição que ele vai ficar. Eu já fiz os testes, mas olha só, esse aqui foi o corte. Aqui a gente passa uma massa plástica, depois a chamada massa rápida para acabamento e pintura. Então, o banco, ele ficou com a estrutura que nós fizemos, né? E aqui, olha, ele abre e a gente puxa para a lateral, tá? Eu vou tentar mostrar. Essa é a posição para abrir o capô para manutenção, tá? Então, tem que distanciar o banco do capô para essa parte subir. E aqui o banco está em posição de dirigir, tá vendo? Que o banco encosta. O interessante é de que isso é original do carro, tá? Os micro-ônibus que tem motor dentro da cabine, com exceção dos Mercedes-Benz, os demais, os Volkswagen, os Agrale, esse tipo de situação de banco é de engenharia mesmo, tá? Acontece que a gente fez essa adaptação e colocando um banco muito mais confortável, né? E a gente teve que rebaixar um pouquinho esse pé, por causa da altura do banco aqui, tá? Ele é bem alto, se vocês forem ver, ó. É um banco extremamente alto aqui para o padrão desse tipo de carro, tá? Então, eu faço a operação, levanto a alavanca e empurro para lá. Aqui a tampa do capô está em condições de ser levantada para fazer a manutenção de motor, tá? Depois que é feita a manutenção, você volta o banco para a posição original. E ele entra um pouquinho em cima do capô. Por isso a necessidade do rebaixo que eu fiz. Depois a gente vai fazer o acabamento. A ideia aqui é um carro que está sendo uma novidade pra gente, né? Então lá no Corujinha, no Jeep,
a gente conversava dentro do carro sem maiores problemas. Aqui o barulho do motor é um pouco maior e é um barulho mais grave, ele atrapalha a nossa conversa dentro da cabine. Então a gente vai colocar uma manta para abafar esse som pelo lado de dentro do capô, tá? Pelo lado de dentro do capô. E possivelmente mais para frente a gente vai fazer um acabamento aqui com material vinílico, de veículo mesmo, esses que forram porta de carro mais antigo, tipo ele chama de couro sintético, né? Vamos ver mais para frente. A vantagem dele estar na pintura é que não requer manutenção nenhuma, fica uma coisa assim mais rústica, mais roots. Então, de qualquer forma, tá pronto essa etapa. Vocês podem ver. Só vai faltar eu fazer o acabamento e refazer a pintura ali naquele cantinho. Mas é isso. Essa etapa tá pronta hoje. Aqui tá a clarabóia emborcada na mesa, né? Isso aqui é a parte interna no ônibus. Aqui é a dobradiça que levanta, né? E aqui mesma coisa. Tava cheio de durepox, eu arranquei, fui batendo com a chave. Essa peça tá completamente solta, tá? Ela caiu. Toda a clarabóia vai naquele buraco lá do ônibus, da carroceria, né? E aqui vai uma borracha que tá lá, na estrutura do carro, na estrutura da carroceria. Então, o que acontece? A gente não pode fazer calombo nesses lugares, né? Tá? Eu vou até recolocar aqui no lugar e continuo a filmagem. Ó, eu recoloquei no lugar e a dificuldade é isso. Ela tá alta, tá vendo? Aqui. Eu não sei como, a gente vai ter que prensar ela. Até eu pensei assim, uma araldite aqui para manter o alinhamento. A gente vai ter que manter uma certa alinhamento por causa da borracha. Viajantes, conseguir reformular, refazer, recondicionar, recuperar, não sei que nome dá, o alçapão, né? Uma peça dessa nova custa R$3.000, R$3.500. Eu fui atrás ver preços, né? Então a gente fez a colagem com araldite náutica e ficou perfeito, ela está funcionando perfeitamente. E nós estamos muito satisfeitos. Tá a borracha, como eu havia falado anteriormente, foi mantida a mesma. A cola que eu usei era o Aldite Náutico, tá? Ela é um adesivo epóxi chamado de 2 kg. Então a gente precisa misturar a resina com o endurecedor. Tem um outro pote que não está aqui, que está guardado ali. E isso não é barato. Para vocês terem ideia, está custando R$500 essa resina, mas também ela é extraordinária. E apesar de ter prazo de validade, eu já ouvi falar que tem pessoas que usaram ela com 15 anos vencida e ela teve o mesmo efeito náutico, sabe? Para casco de barco é extraordinário. E a gente usou ela aqui e super funcionou, né? Ainda bem. Muito bem. Tivemos que travar a prova. Paciente.